E para Prêmio Seguros, o seu seguro bem feito, vamos ao noticiário da Ferroviária aqui no Balanço Geral desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Ferroviária se preparando para mais um duelo importante dentro do Paulistão, o Clássico dos Líderes, domingo, 7h30 da noite, em casa contra o Corinthians líder do seu grupo com 12 pontos, e a Ferroviária líder do grupo C com 9 pontos. E a equipe líder do geral e vice-líder do campeonato. Para nossa alegria e da torcida da Ferroviária, hoje recebendo ao vivo aqui em nossos estúdios o técnico da Ferroviária, Sérgio Vieira, para falar dessa grande expectativa do time, dos jogadores, da comissão técnica, para esse grande teste, mais um teste importante no Paulistão, domingo, 7h30 da noite, contra o atual campeão brasileiro, o Corinthians, professor. Um abraço e obrigado por atender nosso convite. Boa noite. Muito boa noite. Eu é que agradeço o convite aqui de todo mundo cá. Queria deixar uma palavra de agradecimento a toda a torcida, a todos os ouvintes aqui da rádio e dizer que nós estamos preparados para fazer um grande jogo, para deixar marcar a história realmente da Ferroviária no Campeonato Paulista e continuar a deixar uma imagem muito positiva nossa e, acima de tudo, a gente continuar firme em relação aos nossos objetivos, que são bastante ambiciosos nesta competição. Como é que você está analisando esse início de campanha da sua equipe? Está dentro do que você esperava mais do time no campeonato, mas ainda, é claro que está engasgado aí naquele jogo de Diadema, Sérgio? Assim, eu esperar mais era difícil, não é? Em 4 jogos nós termos 9 pontos. Aquele primeiro jogo foi um contexto bastante difícil porque foi o primeiro jogo, foi a meio da tarde, a temperatura, todo o envolvimento que nós sabemos, a forma onde se joga, as condições, tudo aquilo que foi o clima até da própria participação do Água Santa. Houve realmente muitos fatores que podem ter tirado o foco dos nossos atletas para que em determinados momentos eles não conseguissem colocar totalmente em prática aquilo que a gente trabalhou durante as primeiras 4 semanas. Mas no que refere ao processo, nós também sabíamos que era difícil, desde o início de janeiro até ao dia 30, ter a equipe com uma dinâmica muito forte. Nós não tivemos perfeitos nesse jogo, mas tivemos coisas boas que a gente analisou, que a gente continuou a evoluir, e para a nossa grande satisfação, no jogo seguinte, nos jogos seguintes, as coisas foram evoluindo e realmente foi compensador, porque a gente trabalhou para isso, para conseguir nesta fase termos os 9 pontos. E o time, até a última rodada, até no jogo contra o RB Brasil lá em Campinas, tinha um tabu. A gente até conversava, né, na coletiva pré-jogo, que o time tinha um tabu até para ser quebrado lá em Campinas. Quebrou esse tabu. E o Corinthians, até mesmo pelo próprio investimento, é o total favorito, não só do jogo de domingo, como do próprio campeonato, né, Sérgio? Mas a Ferroviária não está de passeio no campeonato e a própria campanha do time nesse início do Paulistão mostra isso. É verdade. O facto de a gente, no jogo com o Red Bull, a gente ir lá e a Ferroviária já não ter que superar essa marca histórica de ganhar do Red Bull, nós não olhámos para isso, nós olhávamos para o processo, nós continuarmos a colocar em campo aquilo que foi os nossos processos nos últimos 2 jogos e foi o que aconteceu. A gente não colocou de forma tão perfeita quanto a gente desejava, porque houve momentos do jogo que a gente realmente não teve o domínio que realmente queria ter, mas faz parte do processo. A gente conseguiu realmente ganhar o jogo, trazer os 3 pontos, foi o nosso objetivo número 1, era trazer os 3 pontos, independentemente da forma como a gente ia jogar, ou como acontecessem os processos, as jogadas. O mais importante era trazer os 3 pontos. Foi conseguido, e agora com o Corinthians é a mesma situação. Nós não olhamos ao investimento dos adversários, não olhamos à dimensão deles, à dimensão da sua torcida, da cidade onde estão. Nós olhamos primeiramente a nós, às nossas forças, aos nossos processos, àquilo que é a dimensão do nosso clube, da nossa torcida, a ambição, a paixão da nossa torcida, e sentimos que acho que vai ser difícil, não vai haver nada nem ninguém que possa impedir que a gente tire o foco do nosso objetivo. E o nosso objetivo passa por ganhar já no próximo domingo e conseguir os 3 pontos e manter o primeiro lugar do grupo, que isso é o mais importante para nós.
Ô Sérgio, você ainda não teve a oportunidade de poder aproveitar, vamos assim dizer, todos os jogadores do elenco, até porque alguns machucados, e naturalmente isso acaba de uma forma ou de outra atrapalhando a planificação da comissão técnica, especificamente a sua. Nós já fizemos 4 jogos, você lembrou bem, 4 jogos, 12 pontos, ganhamos 9. Temos 2 vitórias em casa e uma vitória esplêndida fora de casa e uma derrota nas circunstâncias que nem vale a pena mais a gente tocar nesse assunto. A pergunta para você é a seguinte: você em 4 rodadas já conseguiu mais ou menos o esquema tático que você pretendia, esse time que você está colocando em campo e que, é claro, você só mexe mesmo dentro daquelas circunstâncias naturais do jogo? Essa planificação tática você já encontrou? Falta alguma coisa? Falta muita coisa? Ou que o time vem apresentando, obedecendo aquilo que você determina, já está lhe satisfazendo? É assim, no que refere aos jogadores, de forma individual e de forma coletiva, é natural que as coisas não me satisfazem, não me estão a satisfazer neste momento, e mesmo que a gente ganhe ao Corinthians, continuam a não me satisfazer, não é? Porque nós sabemos que o futebol é um processo e a gente, mesmo as melhores equipes do mundo, mesmo ganhando, tem que continuar a trabalhar para melhorarem constantemente. A gente ganhou do Red Bull e pretendemos ganhar do Corinthians, e mesmo assim a gente sabe que tem que continuar a trabalhar individualmente os jogadores no processo de treino e coletivamente para a gente continuar a evoluir. O nosso elenco tem 28 jogadores, todos com capacidade de serem titulares na nossa equipe. Prova disso foi o último jogo em que o Tiago Adams estava na dúvida mesmo até à última da hora. Depois acabámos por, numa decisão conjunta entre o departamento médico, o atleta, a comissão técnica, chegar à conclusão que era melhor não correr o risco dele ser utilizado. E o Caíque, porque é um atleta que em 2 jogos nem foi relacionado, mas como trabalha muito bem, como trabalham todos os outros, porque a gente não exclui do nosso processo nenhum jogador, a gente dá atenção a todos têm a oportunidade de trabalhar da mesma forma e eles estão preparados. Está o Caíque, como estão todos os outros que não têm sido relacionados, que também têm qualidade para jogar de início, só que nós temos de ter critérios, não é? Em função da maturidade deles, da própria idade que eles têm, dos clubes por onde passaram, as experiências profissionais que têm, e é um conjunto de reflexões que a gente tem que ter para escolher os 11 que vão iniciar o jogo. Há uma situação, não é? O caso do Rafinha, não é? Um jogador que entra, já tem 3 golos e não é titular, não é? É engraçado isso, não é? Só que o Rafinha sabe perfeitamente que trabalha bem, tem que continuar a trabalhar, é um jogador que tem que continuar a evoluir, e ele sabe que no momento certo vai ter a oportunidade de jogar de início, como os outros, no momento certo eles vão ter a sua oportunidade. O mais importante é eles estarem preparados para essa oportunidade que apareça. E isso eu só tenho a elogiar este elenco, elogiar os nossos gestores, as pessoas que ajudaram, que construíram o nosso elenco, porque isto não é um trabalho só meu, é um trabalho da comissão técnica, é um trabalho de todos os departamentos que apoiam, do departamento médico, os nossos gestores. Sem eles a gente não estava cá, porque ajudam muito no dia a dia do clube. Foram eles que iniciaram o projeto de montagem de elenco em conjunto com a comissão, e isto é um trabalho de todo mundo. Eu acho que não podemos destacar os jogadores, a comissão, o treinador. Eu acho que o projeto é de todos, e nesse sentido todos os jogadores, não é? Todos os jogadores estão preparados e são importantes no nosso processo. E a gente tem a certeza que, independentemente dos jogadores que estejam lesionados, os que fiquem de fora, a gente vai fazer uma grande competição e dignificar o nome da Ferroviária, a história da Ferroviária, e fazer crescer o clube, que essa é a nossa grande ambição. Acho que, pelo menos da minha parte, esse é o nosso objetivo. Não é eu crescer individualmente, não é nós valorizarmos determinados jogadores, não, em primeiro lugar é o objetivo do clube, da instituição, fazer com que realmente a Ferroviária se torne uma equipe de renome nacional, ao nível de todo o Brasil, de série D, C, B, A, que realmente consiga progredir nos níveis competitivos onde está a disputar, não é? Atualmente nós disputamos apenas um campeonato estadual, mas não é isso que as pessoas envolvidas no projeto querem, e nós respeitamos isso. Por isso não pode haver nenhum jogador, nenhum 11
nenhum 11 que acho que está acima de todos os outros colegas, não é? Porque essa foi a questão inicial em relação aos jogadores. Todos os jogadores são importantes, todos os jogadores vão ter a oportunidade de dar o seu contributo, uns com mais minutos do que outros, porque é normal, é a lógica do futebol, mas eu só tenho a elogiar realmente a qualidade do elenco e a forma como eles trabalham diariamente. Sérgio, o futebol mundial, de uma forma geral, e o brasileiro tem inserido nesse contexto também, tem passado por mudanças, né? Então hoje a gente vê treinador se preparando, treinador estudando, procurando aprimorar os seus conhecimentos aqui no Brasil ou principalmente fora do Brasil. Então, na minha opinião, está passando o período daquele treinador ex-boleiro, quer dizer, ex-jogador, que falava para o jogador mais ou menos assim: no meu tempo eu chutava desse jeito e fazia o gol. E queria, naturalmente, que o jogador, sob os seus cuidados, né, fizesse a mesma coisa. Esse tipo de técnico, que, é claro, existem milhares no Brasil, a gente percebe que esse número está ficando cada vez mais reduzido. Os técnicos mais jovens, e é o seu caso também, estão ocupando um espaço cada vez maior no futebol paulista, brasileiro e internacional. Para você, essa experiência na Ferroviária, disputando o Campeonato Paulista num time de tanta tradição como a Ferroviária, uma Ferroviária famosa, né? Tanto tempo longe da principal divisão, mas voltando agora, para você tudo isso que está acontecendo na sua vida profissional está tendo um peso significativo? Quer dizer, porque você está ensinando, você está aprendendo, você é dessa nova geração de treinadores, essa oportunidade na Ferroviária era tudo aquilo que você precisava? Sem dúvida que esta oportunidade que eu estou a ter cá de orientar uma equipe histórica como é a Ferroviária na elite do futebol paulista é sem dúvida uma grande oportunidade para mim, mas é uma oportunidade que eu sempre me preparei para ela. Na temporada passada, né, eu estive num período de forma interina a orientar o Atlético Paranaense na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, Série A. Eu sentia-me perfeitamente preparado para qualquer desafio, seja de Série A, Série B, seja no Campeonato Paulista, seja na Europa, seja cá, porque é como você falou, né? Os tempos evoluem, nós não podemos pensar que o futebol é diferente, porque se nós estamos aqui neste momento a falar, a refletir sobre o momento do futebol e da Ferroviária, nós lá fora o mundo está em constante movimento, estão-se a inventar coisas novas, estão-se a estudar coisas novas, e foi assim ao longo das décadas da história da humanidade, não é? E o futebol tem essa mesma lógica. Nós não podemos dizer que temos que fazer exatamente hoje aquilo que acontecia há 2 anos atrás, há 5, há 10 ou há 30 anos atrás no futebol. Nós temos que entender de que forma é que o futebol evoluiu. A dinâmica, né? A dinâmica, como é que, primeiro dentro dos gramados, como é que as equipes, porque é que as equipes estão mais competitivas, mais compactas, existe uma maior velocidade do jogo, das circulações de bola, entender porque é que isso acontece e depois entender qual é o processo que nos leva a estar dentro dessa evolução que o futebol teve. Porque se o futebol é assim, e nós vemos que os grandes espetáculos do mundo dentro do futebol, né, quando vemos o Campeonato do Mundo, a Champions League, a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, alguns jogos do futebol português, a Liga Italiana, jogos da Liga Alemã, e nós temos que entender quais são as características daquele futebol, que é um futebol rápido, jogado a poucos toques na bola, circulação rápida da bola, muitas situações de finalização, as equipes sempre muito bem organizadas, e existe espaço dentro desse futebol organizado para os desequilíbrios individuais, também existe espaço. Nós temos que entender porque é que esse futebol, como é que esse futebol funciona e entender qual é o processo que nos leva até ele. E foi isso que eu durante anos me preparei também para entender e para como é que é o processo, para depois pôr em prática. Fosse aqui na Ferroviária, fosse no Atlético Paranaense, fosse em Portugal, poderia ter sido, não foi também por opção minha, fosse na Europa em alguma competição, alguma divisão de algum país. Aconteceu devido às circunstâncias da minha vida, às opções que eu tomei, algumas viagens que eu realizei num período em que estava parado, mas eu sinto-me perfeitamente preparado para dignificar a história da Ferroviária, para fazer história aqui,
Eu lembro que foi das primeiras frases que eu utilizei, foi essa, porque realmente eu acho que sempre vou utilizar estas expressões onde eu estiver, nos clubes onde eu estiver, que é fazer história. Eu acho que mais do que o dinheiro que a gente recebe da profissão é o legado que nós deixamos de conquistas, o legado que nós deixamos de convivência com as pessoas, do crescimento do clube. Eu não posso chegar a um clube e ter sucesso e depois o clube no ano seguinte não está preparado para manter esse sucesso e ter uma autossustentação, não é? Autossustentar-se. Acima de tudo, eu estou aqui para deixar um legado da forma como eu acho que deve funcionar um clube. Eu estou a falar de mim, mas não sou só eu, não é? Como disse inicialmente, é todas as pessoas envolvidas no projeto, é isso que nós queremos. Por isso, para mim é sem dúvida uma grande oportunidade, é uma oportunidade que eu sinto-me mais do que preparado e a gente agora só tem que manter a mesma união que mantivemos, mesmo quando as coisas estavam no início e para algumas pessoas não correram tão bem, não é? Principalmente para a torcida que é apaixonada e viu na pré-temporada a gente a perder um jogo ou outro, que era normal, eu entendo, a gente tenta ter um discurso motivador, mas nós que olhamos ao processo e não ao resultado final, entendemos que não podemos perder o foco pelo facto das coisas por vezes não correrem como a gente quer. Se a gente acredita nelas, temos que manter o mesmo foco, a mesma forma de trabalhar, e foi isso que nós fizemos, e o resultado tem melhorado, o processo tem evoluído. Eu acho que nós todos juntos temos muita margem para ainda ter uma evolução maior. Com a ausência do Thiago Adams sábado lá em Campinas contra o RB Brasil e a entrada do Kaique, né, como você disse, ficou até 2 jogos sem ser até relacionado, mas entrou e rendeu bem, fazendo um dos gols da vitória por 3-0. Você arrumou uma dor de cabeça positiva para o jogo de domingo? Sim, para mim não é dor de cabeça, para mim até uma grande satisfação ver que o Thiago Adams jogou e fez o seu papel, não é? Tem um gol marcado, o Kaique jogou, fez o seu papel. Para mim só é dor de cabeça se eles tiverem uma má conduta em treino, se eles estiverem desmotivados, mas nós não permitimos que isso aconteça. Nós explicamos aos atletas que eles têm que manter o foco, não podem perder a motivação, não podem ficar perturbados por uma coisa que acontece no momento, quando o objetivo deles não é só o momento, é o futuro também, é daqui a 2 semanas, daqui a 3, daqui a 2 meses. Por isso, para mim não é dor de cabeça, porque os jogadores têm maturidade para entender que não podem jogar 28, não é? A gente não pode alterar as regras da International Board, não é? Porque eles sabem isso, não é? As leis do futebol não sou eu que as coloco. Sabemos que também é difícil, que muitas vezes o atleta, o jogador, e não é só o jogador, é o ser humano, muitas vezes pensa só neles, se pensa no a minha família, o meu salário, o meu contrato. No geral, o ser humano é assim, é o eu, é pouco coletivo, mas nós construímos as coisas de forma diferente. Eu espero que os jogadores entendam, mantenham sempre esse entendimento, e no caso do Kaique e do Thiago Adams, eles entendem perfeitamente, independentemente da opção que eu tomar, será melhor para a equipe. E eles sabem que jogando de início ou entrando vão dar o máximo e vão contribuir de forma muito positiva para o resultado final. A parte tática do time, geralmente o narrador esportivo, ele não tem assim muito tempo para se preocupar com isso, porque na verdade você acompanha a bola. Então essa é uma função que fica mais para o comentarista do que na verdade para o narrador. Mas eu tenho uma certa curiosidade sobre isso para falar de esquema tático, Sérgio. Você tem um time que desde o primeiro jogo lá em Diadema, embora você seja até pela sua formação profissional e pela sua maneira de ser, você seja um treinador que cobra permanentemente. Quer dizer, sim, ganhamos, ótimo, ganhamos do Red Bull, quebramos tabu, ganhamos em Campinas, uma vitória importante, só que temos que melhorar. Quer dizer, é o seu discurso permanente até para a motivação do elenco. Mas desde o primeiro jogo, mesmo perdendo lá em Diadema, a Ferroviária foi um time, e isso eu não falo só por mim, eu falo pela torcida de uma forma geral, aqueles que analisam com mais racionalidade e menos emoção. Claro. Então, a torcida viu desde o primeiro jogo da Ferroviária um esquema definido do time jogar, que eu acho que é o legal nisso tudo. Porque se você mostra desde o início um esquema de jogo definido,
Qual que é a preocupação? É melhorar aquele esquema. Quando você não tem esquema nenhum, você tem que primeiro achar um. No campeonato já é um negócio complicado, num campeonato tão curto, né? Curto. Eu sei que você não gosta de falar individualmente de jogadores. Você prefere trabalhar o coletivo, até porque o futebol é um esporte coletivo. Mas dentro dessa planificação tática que você monta e vem dando resultado, há alguns jogadores fundamentais dentro daquilo que você quer realizar dentro do campo? Assim, existe sempre jogadores que, pela experiência que têm, de vida e de competição, a experiência que têm profissional, por onde passaram, que realmente nos dão mais estabilidade na frequência com que executam determinadas ações, ou seja, eles executam determinadas ações positivas em maior número de vezes, não é? Nós, por exemplo, o caso do Rafael Miranda é um jogador que a gente... É inquestionável o papel que ele tem na equipe, porque se olharmos ao currículo do Rafael Miranda, é um jogador que jogou tempo em Portugal, eu conheço muito bem, jogou a mais alto nível em Portugal, aqui no Brasil jogou sempre em equipes, em muito boas equipes grandes, sempre com um número muito elevado de participação de jogos, não era um jogador que era suplente, não, era um jogador que jogava sempre, tinha muita participação em todas as equipes onde passou, e realmente é um jogador que nos ajuda muito. Mas se o Rafael Miranda por algum motivo não estiver, nós temos outros jogadores, temos o Renato Xavier, que também é um excelente jogador, o Juninho, exatamente a mesma coisa, o próprio Renan, um jovem, mas também com muita qualidade, e eu acredito que nós valorizando o coletivo e os jogadores entendendo que nenhum jogador é mais alto, né, é mais importante do que o coletivo, do que a instituição, eu acho que eles estão sempre com os pés bem assentes no chão e sabem que têm que trabalhar sempre, mesmo os que jogam sabem que têm que trabalhar sempre no máximo, e os outros vão estar sempre preparados para isso. Agora, taticamente, a questão do Rafael, até porque o Rafael Miranda é um jogador que não esteve cá na temporada passada, não conhecia a cidade, e a gente também lhe deu a braçadeira de capitão, assim como demos a mais 4 jogadores, pela sua experiência de vida, por aquilo que pode passar para os mais jovens, pela forma como pode gerir algumas situações que acontecem no dia a dia. Por isso é inevitável que eu falo nele. Eu não tenho problema nenhum em falar, porque é uma coisa lógica, não estou a falar nada que as pessoas não entendam, porque realmente é um jogador que veio agregar muito, assim como os outros agregam, mas ele de uma forma mais particular. O time que está ganhando não se mexe? Ou a dúvida maior para domingo é esse ataque aí com a volta do Thiago Adams? Volta, eu digo, aos treinamentos, né, Sérgio? É assim, eu construí isso com os jogadores desde o início, não é? Para mim, todos os jogadores têm que estar preparados para jogar. Mesmo quando a gente ganhe, pode haver situações em que a gente vai mexer na equipe, porque nós olhamos ao processo, à forma como as coisas acontecem, não ao resultado final. E às vezes, em função do próprio adversário, a gente primeiramente está o nosso modelo de jogo, a nossa forma de jogar, mas nós temos que olhar também às vezes a pequenas particularidades, pequenos aspectos do adversário, e às vezes pode haver uma ou outra mudança em função disso. Mas quando isso acontecer, será sempre ao melhor da equipa, ao resultado final, sempre com a melhor das intenções, e eu acredito que independentemente das mexidas, todos os jogadores estão preparados para a gente conseguir os nossos objetivos. Ô Sérgio, a Ferroviária anteriormente à sua chegada e até o início do campeonato do ano passado, vivia uma série de problemas, local para treinar, enfim, não era sempre o mesmo local que a Ferroviária tinha, não tinha uma disponibilidade total da arena como se tem hoje. Então a pergunta para você que trabalhou em Portugal, começou sua carreira de treinador em Portugal, ele passou pelo Atlético, é uma carreira relativamente curta, mas já recheada de coisas boas e conhecimentos profundos do futebol. E a gente sabe que a logística do futebol num campeonato tão complicado como é o Campeonato Paulista, ela é fundamental. É bom que as coisas funcionem bem em campo e também fora do campo. Então a pergunta para você é essa:
essa logística que a Ferroviária te oferece, até de centralizar tudo hoje na arena, até a parte administrativa da Ferroviária, isso aí te dá realmente aquela tranquilidade que lhe foi prometida, né, que foi dita para você, olha, vem para Araraquara que a gente vai poder fazer isso. Você está satisfeito com essa estrutura que a Ferroviária coloca à sua disposição, à disposição da comissão técnica e do time? Assim, a lógica é a mesma daquela do elenco, não é? Do rendimento coletivo. Eu nunca estou satisfeito. Sempre quero alguma coisa mais. Sempre melhorar. Põe mais uma sobremesa na mesa. Exatamente. Só que nós sabemos que uma das grandes virtudes de um técnico é entender a realidade, o contexto onde está, a cultura onde está, respeitar tudo e todos, adaptar-se, ser uma pessoa agregadora, uma pessoa honesta, frontal com as pessoas, ajudar todo mundo a crescer. E aqui a Ferroviária, eu entendo que a realidade que aconteceu durante os últimos anos, né, durante os últimos 19 anos, e eu entendo que não sejam condições ideais, mas aquilo que eu posso dizer é que eu estou extremamente satisfeito pelas condições que nós temos atualmente, as nossas condições de trabalho, a nossa logística. Existe sempre um outro detalhe que a gente pode melhorar, que não é assim tão perfeito, mas eu só tenho a agradecer à nossa gestão, às pessoas que estão dentro do projeto, que diariamente trabalham muito para conseguir que a equipe tenha todas as condições de trabalho, quer no processo de treino, quer nos tratamentos, quer nas nossas preleções, nas nossas análises, nas nossas deslocações, a própria concentração nos dias antes dos jogos, no dia antes do jogo. Tudo isso, o clube tem sido fantástico, tem procurado queimar etapas, como nós fizemos isso em relação à questão da parte da organização coletiva, para queimar etapas, para que a gente chegasse nesta fase já com alguma identidade, uma forma de jogar, que os jogadores, a partir deste momento, fosse só estimular, aperfeiçoar. Em relação à nossa diretoria, também só tenho a elogiar porque eles também tentaram queimar etapas a todo momento e criar as melhores condições de trabalho para a gente não poder apontar dedo, não poder dizer que perdemos por isto e por aquilo, porque também não é essa a nossa forma, pelo menos a minha não é apontar o dedo, arranjar justificativas. Nós temos que olhar sempre primeiro para nós e foi isso que aconteceu. Por isso eu estou extremamente satisfeito. Acho que nós temos que continuar a melhorar, sem dúvida, nas nossas condições de trabalho, como temos que continuar a melhorar no nosso rendimento em campo, dentro de campo, em treino, em tudo. Eu acho que a própria cidade, a própria torcida tem que continuar a melhorar também no apoio. Em vez de 2.000, tem que vir 3.000, 4.000, 8.000, 10.000. É assim que todo mundo... Eu acho que não é só fazer a cobrança sobre os atletas, sobre a comissão, sobre a diretoria, é sobre todo mundo, sobre a própria imprensa, a própria prefeitura, a própria torcida. Todo mundo tem que primeiro olhar para si próprio e dizer o que é que eu posso fazer mais pela Ferroviária. E porque nós fazemos isso internamente dentro do clube, nós fazemos isso. Todos os profissionais estão, desde a diretoria até ao funcionário que desempenham uma tarefa mais simples, mais simples. As pessoas têm esse pensamento. O que é que as pessoas podem fazer mais pela Ferroviária? Isto internamente. Eu acho que externamente, cá fora, todas as pessoas devem fazer isso, porque eu acho que aquilo que pode se tornar bonito é um clube apoiado pela cidade, que sobe de divisões. Nós temos exemplo da Chapecoense, por exemplo, e outras equipes noutros países, até na Europa aconteceu isso, que sobem, que têm um calendário anual, que têm um espetáculo durante 12 meses, ou 10 meses, 11 meses. E isso é bom para a cidade, é bom para a imprensa, para a prefeitura, para a torcida, para o clube, para tudo. E eu acho que todos unidos, todos juntos, a gente é mais forte, de certeza absoluta. Agora, Sérgio, o primeiro grande objetivo da Ferroviária é permanecer na Série A1, e o segundo seria, naturalmente, uma classificação muito boa que lhe valesse o Campeonato Brasileiro, e aí se fecharia, na verdade, o calendário, que seria um prêmio, né? Porque, na verdade, nós não queremos só um campeonato de 3 meses e meio, nós queremos uma temporada de pelo menos 8 ou 9 meses. Isso é também, esse assunto com certeza, se não for, com certeza foi. E sistematicamente eu acho que é o assunto também, a qualquer momento no dia a dia
seu com jogadores, com a comissão técnica. Quer dizer, a Ferroviária não tem só um objetivo no campeonato, ela tem mais de um, com certeza, né? Sem dúvida, porque pelo conjunto de pessoas que existem na nossa estrutura, pelos nossos gestores, por todas as pessoas que estão dentro do projeto, as pessoas que contribuem diariamente, que contribuíram para a montagem do elenco, para a nossa dinâmica de trabalho, todas as pessoas, pela forma ambiciosa que elas veem o futebol e veem a Ferroviária, o nosso objetivo não é só o facto de em 2017 nós estarmos novamente na elite do futebol paulista. É muito mais que isso. As pessoas internamente sabem aquilo que nós falámos em janeiro, na primeira semana, que nós conversámos com os jogadores, os objetivos ambiciosos que nós passámos para os atletas. Claro que isso foi uma definição interna da nossa forma de trabalhar, da nossa ambição como profissionais. Nós, perante a torcida, o mínimo que nós vamos garantir é que em 2017 estaremos na elite do futebol paulista. Tudo o resto a gente vai lutar muito para que aconteça e garantir uma vaga na Série D, consequentemente a gente subir para a Série C, conseguir passar na Copa do Brasil, conseguir ir às quartas de final, à semifinal e por aí fora, né? Esses objetivos todos que uns estão juntos com os outros, não é? Professor, a torcida às vezes não tem muito contato dos próprios treinamentos dos jogos, às vezes acaba o jogo, já vão embora, vocês descem pro vestiário também, agradecem, mas descem pro vestiário. Eu queria fazer uma pergunta até meio descontraída, que a torcida gostaria de ter feito para você. Com todo o respeito, você é de Portugal, mas já existiu algum engraçadinho no elenco que fez alguma piada dentro do elenco que chegou a você, Sérgio? Não, por acaso não. Eu sei que aqui existe essa parte mais em jeito de brincadeira, não é? Das piadas de português, mas por acaso não aconteceu isso, não aconteceu em nenhum momento. E se acontecesse, eu acho que era positivo, porque eles sabem que quando o fazem é com respeito, é com carinho. Eu não sinto que possa existir algum tipo de maldade na forma como nós conduzimos o nosso grupo, o tipo de convivência que existe entre nós, os sentimentos que existem ali, pessoais, profissionais, que existem no dia a dia. Se existir uma piada desse tipo, nós sabemos que é sempre para criar um bom ambiente, para criar um ambiente descontraído. Eu acho que até é saudável se isso acontecesse. E aí, na verdade, a resposta do certo tem que ser a seguinte: alguém conta piada de português, ele conta piada de brasileiro. Tem muita piada de brasileiro lá em Portugal, empatado, né? Não, é engraçado que não tem assim, que eu me lembro. Eu também não sou uma pessoa assim muito, não é, muito especialista nesse tipo de situações, não é? Eu prefiro ouvir as piadas dos outros, envolver-me no ambiente, do que eu ser o próprio a criar esse ambiente. Não é o piadista. Mas se acontecer, eu acho que quando é de forma saudável, com muito respeito, acho que é muito importante que aconteça. Muito bem. Qual que é o segredo para ganhar desse Corinthians domingo? O segredo são muitos segredos. Muitos. Muitos segredos. Dá para falar um, pelo menos? Né? É a ambição. A ambição acho que é o maior de todos, né? Quando existe isso dentro da nossa personalidade, do nosso caráter, acho que tudo o resto vem por consequência. A ambição positiva, né? Porque por vezes a ambição soa um pouco negativo, quando as pessoas têm uma ambição desmedida, uma ambição demasiado, não sei como é que vocês dizem, mas uma ambição sem barreiras, não é? Que não se olha a meios para alcançar os fins. Desmedida, né? Desmedida, não é? No nosso caso não, é uma ambição bem calculada, e esse é o nosso segredo, não é? A ambição que o grupo tem, e essa ambição é diária, em todos os momentos de trabalho, e isso é que acho que pode ser o nosso grande segredo contra o Corinthians. Na verdade, o Corinthians, né, Sérgio, passa por uma reformulação, perdeu jogadores importantes, contratou outros jogadores que ainda não tiveram todo o tempo necessário, apesar da capacidade do Tite de poder render aquilo que, na verdade, o Corinthians pretende render ao longo do campeonato. Você, pela sua ótica, vê que o Corinthians, que até jogou ontem e ganhou, né, pela Libertadores, vem um pouco mais enfraquecido para enfrentar a Ferroviária. Quero dizer assim, se de repente esse jogo fosse daqui a algum período maior, o Corinthians estivesse um pouco mais condicionado dentro do campeonato.
Isso aumenta, na sua opinião, muito as possibilidades da Ferroviária para o jogo de domingo? Não, acredito que sim, não é? Não posso, tenho que ser honesto e dizer que sim, não é? Se a gente fosse enfrentar a equipe do Corinthians, que terminou a temporada passada, seria uma outra situação. Mesmo assim, a gente não ia deixar de ter a ambição de ganhar o jogo e de manter o primeiro lugar do nosso grupo. Desta forma, a gente entende que a forma como está o campeonato paulista, seja o Corinthians ou outra equipe qualquer, a gente está em condições de ir disputar o jogo e tentar garantir os 3 pontos em cada encontro. O caso do Corinthians a lógica é a seguinte: o Corinthians perdeu alguns jogadores sem dúvida importantes, mas isso é um lado, é uma visão de uma parte, mas se a gente vir do outro lado, ele tem um grande número de jogadores que já jogavam juntos, não é? As pessoas só veem de uma lógica, de uma parte. Mas e o conjunto, quantos jogadores é que eles já não jogavam juntos? 15, 16, 17 jogadores, 20, não é? Existe um grande número de jogadores que já jogavam juntos, já conheciam o tipo de exercícios do Tito, o modelo de jogo, os objetivos daquele modelo de jogo, o que é que querem em cada momento. Por isso, eu acho que quando nós também não apontamos o dedo a coisas que não correm bem em nós tentamos sempre evoluir, e eu acho que não se pode olhar para a equipe do Corinthians como uma equipe que está mais frágil. Eu acho que continua forte, por isso é que tem o número de vitórias que tem, no número de jogos que realizou, e ontem, apesar de ter sido daquela forma, continuou a ganhar. Quer dizer que não sofreu golos, que conseguiu ter uma boa organização e conseguiu pelo menos marcar. E isso às vezes é um grande indicador que às vezes as pessoas podem não interpretar corretamente, não é? Porque o facto de não se praticar um futebol bonito, não se criar 5, 6, 7 chances de gol, não quer dizer que a equipe não esteja no caminho certo e que não esteja bem organizada. Eu acredito que o Corinthians está no bom caminho, está bem organizada. Agora, tem processos que também tem que continuar a evoluir, tal como o Tito falou. No futebol é um processo e eles também têm que continuar a evoluir. Além disso, também tem jogadores que estão habituados a estes jogos de 15 mil, 18 mil, 20 mil pessoas, 40 mil. A maturidade e a experiência dos jogadores que o Corinthians tem é uma maturidade muito grande, não é? Embora os nossos, a gente também tenta transmitir isso, mas eu acredito que eles também é um fator que a gente tem que ter em conta, entre muitos outros, não é? Se fôssemos aqui a comparar os fatores, os aspectos diferentes entre uma equipe e a outra, só que a gente vai tentar transformar tudo isso em aspectos positivos para a gente ganhar o jogo, e eu tenho a certeza que a gente vai fazer um bom jogo e conseguir a vitória. E só para encerrar aqui da minha parte, qual que é a mensagem que o técnico da Ferroviária, Sérgio Vieira, deixa para a torcida para esse jogo de domingo, mais um jogo importante, mais um jogo em casa no Paulistão? A mensagem que eu deixo é uma mensagem que eu acho que deve ficar para o futuro da Ferroviária e para o futuro da cidade, que acima de tudo, que quem tem um segundo clube, uma segunda equipe, como Corinthians, Palmeiras, mas que é de cada cidade, que em primeiro lugar torça pela Ferroviária, porque é assim que se faz crescer uma cidade, uma equipe, e eu acho que essa é a grande mensagem para domingo. No domingo a gente quer sentir o apoio de toda a nossa torcida e sentir que realmente na cidade existe pessoas apaixonadas pela história da Ferroviária, que têm vontade de ver novamente a Ferroviária como um grande do futebol paulista e, consequentemente, como um grande do futebol brasileiro. Como um grande clube, um clube que consiga crescer, que chegue a outras divisões onde não está neste momento. Sérgio, muito obrigado pela sua presença conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Um bom jogo para você, um bom jogo para o time, enfim, um bom jogo para todos nós. Eu é que agradeço a participação, espero que realmente corra tudo bem para nós, para todos nós. Quando falo todos nós, falo os jogadores, o clube, a rádio, toda a imprensa, toda a cidade, porque eu acredito que a forma como nós estamos envolvidos, todos nós estamos envolvidos, merecemos realmente viver momentos de alegria aqui durante esta competição.